Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está no ar o JF Entrevista. Hoje o nosso tema é sobre a importância de um gesto simples que pode salvar vidas, a doação de sangue. Para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos Lara Frota, servidora do setor de captação do Hemocentro de Juiz de Fora, e Rosane Martins, jornalista e captadora da unidade. No dia 14 de junho é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue e neste mês acontece também a campanha Junho Vermelho, que completa 10 anos em 2025. Criada para estimular a doação voluntária e regular, a campanha chama atenção para um período crítico nos estoques dos hemocentros, especialmente por conta das férias escolares, das baixas temperaturas e do aumento das doenças respiratórias. Muito obrigada, Rosane, por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Lara, por estar presente nesse programa. Rosane, queria começar perguntando para vocês, realmente junho tem esse problema, é um mês muito crítico para a doação de sangue e que você já falasse como é que estão os estoques aqui no Hemocentro de Juiz de Fora. Sim, é um problema sazonal mesmo. Aliás, basta começar a modificar a partir de abril e maio, com o outono, já os processos alérgicos já começam a cair. Aí quando vem um inverno mais rigoroso, igual nós estamos tendo agora, esse ano, um rigoroso como há uns bons 3, 4 anos a gente não tem, Então, caiu muito o comparecimento e se hoje perguntar para nós qual o grupo sanguíneo está abaixo do desejado, são todos. Inclusive, aqueles que não é comum estarem baixos, que o O positivo e o A positivo, estão baixos também, todos estão críticos. Então, a gente ressalta a importância de que as pessoas que estejam nos assistindo saibam que, nesse momento, qualquer uma delas está sendo citada. E Lara, você que trabalha também com a comunicação, fala pra gente o que vocês fazem quando chega a essa situação, A gente estava conversando antes, vocês fazem campanha, chamam, por exemplo, namorado, como é que vocês fazem para chamar essas pessoas para que realmente elas entendam a importância da doação, que realmente é salvar vidas? Bom, a gente planeja campanhas durante todo o período, todo ano, mas principalmente no Junho Vermelho, que já tem essa mobilização a mais da população. Por exemplo, hoje, como é o Dia dos Namorados, a gente está fazendo uma campanha incentivando os casais a realizarem doações juntas de sangue. E como forma de agradecimento, para isso, a gente vai sortear entre esses casais um brinde alusivo à causa que uma servidora mesmo proporcionou para a gente. Então, esse mês a gente está intensificando as campanhas para mobilizar bastante a população. E Rosane, por que o dia 14 de junho então, é considerado o Dia Mundial do Doador de Sangue? Porque dia 14 de junho é aniversário do cientista e pesquisador Karl Landstein e ele que descobriu o sistema ABO, os grupos sanguíneos, e isso é que melhorou as rejeições e a aceitação do corpo da gente de um grupo sanguíneo. Como essa data é o aniversário dele, a partir de 2004, a Organização Mundial da Saúde criou a data em homenagem a ele, então virou o Dia Mundial do Doador de Sangue. E ficou bom porque se uniu ao Junho Vermelho, Então, pôde nos ajudar a intensificar campanhas e ações temáticas, porque aí são ações positivas. Porque dizer que não tem sangue, a gente precisa dizer, mas melhor que dizer que não tem sangue é fazer ações para que tenha e levar grupos para que as pessoas estejam fazendo o gesto, para que outras pessoas sigam o exemplo também e façam o mesmo. E vocês têm conseguido sucesso com essas campanhas, Rosane? A gente está falando hoje, tem coisa que não tem como lutar, porque a gente está falando muita gente gripada, quem está adoentado não pode fazer a doação, mas vocês têm conseguido sucesso? Você estava me contando que, por exemplo, tem 4 anos que vocês começam o mês chamando a mídia, chamando as pessoas da mídia, os jornalistas, Tem. Essa campanha, por exemplo, acabou virando uma tradição. O primeiro ano eu pensei nela, tipo assim, o ano inteiro, a gente que é da área do jornalismo, divulga tudo. Então, divulgar a ação. Então, nós bolamos uma campanha que os jornalistas vestem a camisa literalmente da causa, convidam amigos para doarem, marcam nas redes sociais e muitos vão e fazem a doação
O 1º de junho é o dia da imprensa, né? Então, quando dá certo ser no dia 1º, abrir no dia mesmo, é ótimo. Quando não dá, a gente abre igual esse ano, a gente abriu na segunda-feira. Mas tem uma adesão muito boa e o mais importante é que a gente tem a cobertura das mídias onde a pessoa trabalha. Que aí elas vão, faz o exemplo dela e o exemplo, às vezes, vale mais que as palavras, né? Então, para nós, agora, esse dia já é tradição. Já não é mais uma coisa que eu vou fazer pontual e que nós vamos realizar pontualmente. Já é uma coisa que todo ano a gente vai abrir com a imprensa, divulgando a importância da doação de sangue. E tem que chamar todos da imprensa mesmo, né, Rosane? Fazer uma convocação. Tem, a gente convoca mesmo. E tem muitos que fazem a entrevista, que faz a matéria doando sangue. É muito interessante, porque aí a pessoa que tem medo, por exemplo, viu um repórter doando sangue e ia trabalhando, acho que tira um pouco dos medos também. Estimula, né? Estimula. Falávamos aqui, Paula, nossa colega, já fez isso, né? Já fez uma reportagem, fez a doação de sangue, nossa colega aqui da TV Câmara, né? E a gente está falando da doação, a gente precisa de muita gente, né, Lara? É uma média de 150 a 170 pessoas por dia que precisam doar para que a gente mantenha aí cerca de 3 mil doadores por mês. Então, a gente está falando de uma grande quantidade de pessoas, uma necessidade grande de pessoas, né, para vocês terem estoque. Exatamente. A nossa capacidade no Hemocentro Regional de Juiz de Fora é de 170 pessoas por dia. E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela prevê que de 3 a 5% da população seja doadora regular de sangue. E atualmente a gente tem menos de 2%, então a gente está falando até da metade do que é previsto pela OMS. Então, realmente, a gente precisa sempre de mais doadores, tentar procurar principalmente o pessoal que nunca doou sangue, porque muita gente tem esse medo, esse preconceito, né? De, não sei, não posso. Então, gente, entre no site do Hemominas, pesquisem, lá tem todos os critérios, tem tudo direitinho para saber quem pode, quem não pode. É super tranquilo, eu sou doadora de sangue e eu falo com uma maior responsabilidade que não dói nada. É muito gratificante você poder salvar a vida de até 4 pessoas. E como é que vocês têm feito, Rosane, para tentar manter pelo menos próximo desses 150, dessas 170 pessoas, né? A gente estava falando de cerca de 3 mil pessoas por mês. Vocês têm uma carta de doadores, é um cadastro? Sim, como é que é isso? A gente tem o cadastro e aí o que a gente faz? A gente respeita prazos. Para convocar, a gente convoca por 4 meios. A gente convoca por carta, por telefone, pelo WhatsApp e pelo e-mail. E a gente faz pelo excesso mesmo, para que a pessoa não pense que foi um disparo automático. E a gente é bastante educado, obviamente, não é uma intimação, é um convite. E a gente olha o cadastro e normalmente a gente gosta de começar com quem já tem pelo menos um ano que não vem. Aí a gente vai encurtando, à medida que o insucesso vai acontecendo, a gente vai puxando. Aí a gente chega ao ponto, durante a pandemia, por exemplo, a gente chegava a chamar a pessoa em prazo. Tipo, já está com 3 meses, já estou ligando, o homem já está com 2 meses, já estou telefonando, porque era um dia de cada vez. Mas quando a gente está em situações menos adversas, a gente tenta começar com 1 ano, aí passa para 10 meses, 8 meses, 6 meses. A gente não vai direto no que está tão próximo, não, até por 2 motivos, um pelo respeito e outro pela busca do resgate daquele doador que há muito não vem, trazê-lo de volta. E claro, a gente também tem que fazer literalmente barulho, precisa fazer campanhas, ações e ir para a mídia mesmo dizer que não tem, soltar release, às vezes fazer alguma ação igual tantas a gente faz em junho, vamos ter que pensar em algumas coisas para julho por causa das férias letivas. A gente o ano inteiro tem que estar pensando o que nós vamos fazer para estar chamando a atenção da população para colocar o tema doação de sangue na ordem do dia. Vocês costumavam também chamar as pessoas quando algum familiar ia passar por alguma cirurgia, a família era convocada, né? Vocês ainda fazem essas convocações? Como é que funciona isso? Às vezes a gente vê nas redes alguém chamando urgente, sangue e tal. Como é que vocês fazem, né, nesses casos? Esse trabalho é o seguinte, normalmente os hospitais têm o seu próprio captador e ele que tem a responsabilidade e nós os capacitamos. A gente tem encontros de captadores todos os anos para captar, para adequar o que mudou, para ver o que está falhando e tudo. E eles fazem o trabalho. Mas, normalmente, o que funciona mesmo é a mobilização afetiva, às vezes dos amigos e familiares que ficam sabendo.
a gente percebe que a doação, chama doação de reposição, ela tem um efeito maior na população. A gente costuma dizer assim, que quando tem o personagem, ou seja, que as pessoas sabem que tem uma pessoa precisando, elas se mobilizam mais do que aquela espontaneidade, tipo assim, hoje eu vou doar sangue porque eu vou doar sangue, porque eu quero doar sangue, porque como a Lara falou, tem 4 vidas nesse momento que vão ser beneficiadas com o meu gesto, então eu vou ajudar. Isso acontece? Acontece, a gente tem o público fidelizado, aquele que doa em prazos, mas a reposição sempre sensibiliza mais e ela costuma ter um resultado depois. Pessoas que às vezes nunca tinham pensado nisso, porque um familiar, um amigo querido, um amigo pediu, doou, viu que a coisa não é esse bicho de 7 cabeças e passa a ser um doador regular. É mesmo o sangue, o O positivo, é mesmo o sangue que é a maioria da população, é o sangue que está sempre precisando? Como é que funciona? Que a gente tinha o doador universal, que era o O negativo. Tem ainda. Né? Como é que funciona isso para as pessoas saberem? Muita gente às vezes não sabe nem o tipo sanguíneo, né? Sim. Como é que funciona isso? Olha só, o O positivo, para que você tenha uma noção e o público que assiste, 42% de população. O A positivo, 37%. E o mais raro, que é o AB negativo, não chega nem a 1% de população. E por que eu estou colocando esses dados assim? Para que as pessoas que estejam assistindo entendam, primeiro, o seguinte, que o ideal é a gente receber o nosso grupo sanguíneo. Primeira coisa. É o ideal para nós recebermos o nosso grupo sanguíneo. Existem algumas possibilidades de ser feita na ausência. Por exemplo, o O negativo que você mencionou, que é 9% mais ou menos de população, ele é universal, sim. Ele é um sangue que serve a todo mundo. Qualquer pessoa que chegue numa emergência e que não há tempo de tentar e que ela está correndo risco de entrar em choque, você vai ter que usar o O mesmo, para ser rápido. Mas o que acontece? Se eu uso esse processo, nem posso porque o sangue é pouco e a demanda é muita, né? Mas se eu começo a usar para todo mundo, quando ele precisar, ele só pode receber o dele. Então, quem que eu prejudiquei? Aquele que poderia ajudar a todos. E outro caso também é o receptor universal, ele também existe, que é o AB positivo. Ele tem o A, ele tem o B e tem o fator RH. Ele não tem nada assim que o corpo dele não possa digamos assim, aceitar. Ele vai aceitar isso tudo. Mas eu não devo fazer isso. O certo é recebermos o nosso grupo. O O positivo, por exemplo, atende a toda a gama de positivos. Todos os positivos podem receber O positivo. E uma vez na vida, qualquer pessoa pode receber O positivo. Só que depois ela tem de ter um documento escrito, já recebeu O positivo, porque aí ela criou a resistência ao RH positivo. E de uma segunda vez ela não vai poder mais recebê-lo. Então eu anulo para ela uma possibilidade de salvação. Então, por isso que eu falo com as pessoas, qual que é o grupo de sangue mais importante? O meu, o de quem está assistindo, o da Marisa, o da Lara, todos, porque o ideal é a gente receber o nosso grupo sanguíneo. Então, todos podendo doar sangue, colocar a solidariedade nas veias, é o que tranquiliza, que deixa a gente dormir um sono tranquilo, e os milhares de pacientes que, para eles, isso é sim um remédio, possam ficar tranquilos que o remédio vai chegar em tempo e hora. É isso mesmo, é um remédio que não tem custo, né? Não tem. E que todo mundo precisa estar atento para ele, né? Exatamente. E, Lara, o Hemocentro aqui atende a 25 hospitais de 25 cidades, é isso? Como é que funciona? Se eu não me engano, são 28 cidades. 28 cidades? 57 hospitais. Que são atendidos. Isso, exatamente. E essas campanhas, então, precisam chegar à região também. Vamos aproveitar a TV aqui também, eu ouvi em outros lugares, né? É preciso que vocês também levam essas campanhas para a região, vem gente de outros lugares, tem caravanas, como é que funciona isso? Sim, sim, nós temos muitas caravanas, também temos parcerias com instituições de faculdade da área de saúde, cursos técnicos, que vão até o nosso Hemocentro. Nós realizamos palestras, Hemotour, que é uma visita técnica que nós fazemos também na unidade, e também quem quiser faz a doação depois dessa palestra e dessa visita. Assim como empresas também procuram muito a gente para fazer essa parceria, essa conscientização com os funcionários. É muito interessante e de muita valia para a gente. E, Rosane, quantas bolsas de hemocomponentes, né, o Hemominas distribui? Como é que é isso? Porque o sangue tem várias partes ali que são aproveitadas. Sim, né? são 4. Explica pra gente o que é o sangue, como é que é feito esse aproveitamento, essa divisão ali. Sim.
Antigamente se fazia transfusão total para tudo. Se a pessoa estava com anemia, era transfusão total. Se ela fez uma cirurgia, era transfusão total. Hoje não, com a evolução da ciência, o sangue passa pelos exames e pelos devidos cuidados com a bolsa, e quando ela é considerada uma bolsa ok, aí ela é fracionada, ela passa por um processo de centrifugação e é separada em 4 componentes, que são o fator 8 e 9, que é usado para medicação de hemofílicos, as plaquetas, que são utilizadas para quem tem problema de coagulação, hemorragias, pessoas às vezes que agora nos casos que a gente teve com dengue, no próprio problema com o Covid a gente teve, baixas imunológicas, as hemácias, que é a hemoglobina, né, que é para muita coisa, né, seja de uma anemia, seja um acidente, seja uma cirurgia complicada, sejam as doenças crônicas, e o plasma, que é muito usado para medicamentos, e algumas pessoas raramente têm a demanda do plasma também. Agora, sobre a quantidade de bolsas, a gente não tem muito uma lógica, porque às vezes você sai e os grupos sanguíneos estão tudo em nível ideal. Aí no outro dia você chega um grupo que às vezes nem é comum, despencou. O que aconteceu? Houve alguma normalidade em alguma cidade vizinha, ou até mesmo na rede, que são 23 unidades, e a gente trabalha por compartilhamento. Então, se uma unidade precisa, a outra dá cobertura, e o contrário também se dá. Então, eu costumo brincar muito com as pessoas, assim, quando eu estou fazendo palestras, é assim, olha, vocês vão lembrar de nós toda vez que vocês passarem perto da Hemominas e ver uma van de madrugada, ver um motoboy, vocês vão saber que tem uma cidade vizinha buscando sangue, porque os hospitais trabalham com os estoques mínimos, porque eles não têm condições de condicionar, de manter o condicionamento como é para ser. E aí, se tem uma demanda maior, precisa-se de buscar. Mas as cidades vizinhas respondem muito bem, como a Lara muito bem explicou, elas fazem as caravanas, se organizam com as secretarias de saúde ou principalmente com os voluntários, que são os nossos grandes captadores. Inclusive a sua cidade trabalha muito bem com isso, Guarani, outras tão queridas que merecem nosso agradecimento, porque o nosso desejo era poder ir nas cidades, fazer mais coletas, ir até esse doador, mas em termos estruturais e em termos assim tecnológicos mesmo e de mão de obra, há um bom tempo que a gente está tendo muita dificuldade para coletas externas. Então, a gente tem que fazer até um agradecimento público às nossas cidades vizinhas que cuidam muito de trazer caravanas, seja nos sábados ou às vezes em dias de semana, sacrifica, organizam, vão. Ô, Rosane, e por que só existem 23 hemocentros? É uma coisa muito complexa, você está falando que os próprios hospitais das cidades vizinhas, eles não têm como manter esses estoques, que é uma coisa muito, de muita responsabilidade, eu não sei, né, como é que a gente colocaria isso, mas haveria a possibilidade de, em Minas Gerais, haver mais hemocentros? É uma coisa muito difícil? Como é que vocês veem isso? Você que tem tantos anos, né, de trabalho aqui no Hemominas em Juiz de Fora. Hemocentros com estrutura grande, tipo o nosso, tipo Belo Horizonte, que é o maior, aí depois vem Uberlândia, Uberaba, e aí vão ficando menores. Eu acho difícil ter muitos com tanta estrutura, mas postos de coleta têm condições de abrir mais. Basta que a cidade tenha público para isso, igual a gente já tem, por exemplo, que são da nossa responsabilidade. Barbacena, Muriaé é da nossa responsabilidade, Leopoldina é da nossa responsabilidade, mas como funciona o posto de coleta? Ela abre 1 ou 2 dias, conforme a demanda daquela cidade, e nós é que levamos a estrutura como parceria com as prefeituras, e com as secretarias deles, e o sangue volta para nós, porque os exames que são feitos não é em qualquer lugar que pode ser feito, e o acondicionamento também, então precisa ser em estruturas maiores, mas as menores têm condições de ajudar a fazer esse sangue chegar aos lugares onde ele precisa chegar. Nós estamos conversando sobre o Junho Vermelho, sobre a doação de sangue, um ato tão simples e tão importante. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente já volta para você saber um pouco mais e saber se as pessoas estão solidárias ou não, estão doando mais ou não. É só um minuto, a gente já volta.
Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje estamos falando do Junho Vermelho. Conosco aqui nos estúdios as servidoras do Hemominas, Lara Frota e Rosane Martins. Terminamos o último bloco falando da questão do doador, né? Como é que está o doador hoje? Hoje a gente sabe que a sociedade é muito individualista, né? As pessoas ficam muito mais em casa ou pensam muito no utilitarismo, a solidariedade muitas vezes está embaixo, né? Como é que você vê isso? Como é que isso reflete lá no Hemominas? Queria que as duas respondessem, né? A Lara e a Rosane também. Bom, no Hemominas a gente vê muito essa questão de solidariedade, né? Querendo ou não, quem está ali está fazendo um ato solidário. Mesmo se for uma doação espontânea ou se for uma doação de reposição para alguém específico. Então, ali presente, a gente vê muito esse ato de solidariedade. Mas ainda assim há muito essa resistência da população na doação de sangue. Muitas pessoas só vão se for para alguém. Antigamente tinha isso, né? De você só doar se for para aquela pessoa. Uhum. Se não for para aquela pessoa, o seu sangue era descartado. Sua bolsa era descartada. Hoje não tem isso mais. A pessoa vai lá, faz uma doação de reposição para outra pessoa. Mas ainda assim há um preconceito mesmo no ato da doação de sangue. Medo, talvez. Algo que a gente tem que desmistificar. Muitos mitos também. Muita gente acha que sangue vicia, sangue engorda ou emagrece. E isso não existe, gente. Isso é mito. A única coisa é que sangue salva vidas. Isso que é verdade. Queria que você falasse desse perfil, né, de quem está indo a doar, Rosane, e também nos explicasse quem que pode doar. Completando um pouquinho o raciocínio da Lara, a gente teve um problema também com a pandemia. Depois da pandemia, as pessoas não voltaram como antes. Parece assim que as pessoas perderam o hábito. A gente ficava acreditando que a pandemia poderia nos mudar um pouco para melhor. Em algumas coisas nós ficamos mais individualistas. Sim. Então a gente percebeu que o retorno não veio como ele era. Se já era pouco, ele é o menor hoje. E você perguntou sobre o perfil do doador? Sim, Quem que pode doar? Né? Quem pode doar sangue é a pessoa que pesa mais que 50 quilos, que não tenha tido hepatite após 11 anos, que esteja com boa saúde, conforme os medicamentos ela pode ligar. Se ela não quiser ligar também, ela não precisa se preocupar, porque ela passa por uma avaliação médica para a gente saber. Ela, se estiver com gripe, doença respiratória, essas coisas, ela já sabe que não pode. Isso é um dos nossos calos deste nosso momento que a gente está vivendo, inclusive agora, não é? Mas houve uma ampliação também da faixa etária, né, Rosane? Houve, isso nos ajudou muito, né? Que agora a pessoa de 16 a 18 pode doar sangue desde que acompanhada do seu responsável legal ou que esse responsável legal preencha um documento que está disponível no site da Hemominas e que o documento vá preenchido corretamente, mais uma cópia da identidade desse responsável. E as pessoas também passaram a doar até 69 anos. Antes era até 65? Agora estamos até 69. Se eu fosse fazer 70 amanhã e quisesse doar hoje, era a minha saideira. A gente até faz. A gente faz uma brincadeira com o doador lá, que é a saideira, entendeu? É a última doação dele. A gente brinca, a gente comemora. E eu queria aproveitar o momento para abrir um parênteses nessa coisa importante que a Lara falou dos mitos. Mito de doar sangue vicia, mito do doar sangue engorda, mito do doar sangue raleia, porque nós já tivemos uma passagem triste do Brasil de que foi o sangue comercializado. E comercializado sem nenhum critério de preocupação, e foi preciso, infelizmente, que a gente tivesse o boom da AIDS para que as pessoas vissem o grau de contaminação que houve neste país e no mundo, não é? Então, o que aconteceu? Estamos falando lá da década de 80, Sim, Rosane? Exatamente, onde começou a política séria do sangue. E o que acontecia? O banco tinha interesse em comprar o meu sangue e eu tinha interesse de vender o meu sangue. Então, você falaria para mim o que eu queria ouvir. Se eu chegasse lá e falasse assim, meu sangue é ralo, você iria falar assim, doa porque engrossa. Aí eu falo, meu sangue é grosso, doa porque ralei. Ai, gente, eu queria tanto emagrecer, doa sangue que você emagrece. E até hoje vocês podem, o público que está assistindo, acreditar, porque chega a pessoa lá falando, meu braço, minha veia está pulando, está na época de eu doar. Eu sinto que já está na época. Ainda temos efeitos desse período triste da história do Brasil.
Mitos, né? Os mitos persistem e exato. só atrapalham, né? E só as fake atrapalham. news, né, Rosane? As fake news. Só atrapalham. E foram feitas de um jeito que é para a pessoa falar, para dizer o que ela quer ouvir, não é? E assim, o Hemocentro também teve que se adaptar a algumas coisas. Antes, a pessoa tatuada, né, Lara, não podia doar. Né? Não Agora, mesmo. não mesmo, Houve um tempo que não podia, aí passou a poder com 1 ano. E agora passou a ser 6 meses por causa também de 2 coisas que melhoraram, que foi a nossa cobertura de exames. Antigamente, a gente fazia exames só de anticorpo, e o anticorpo demora mais tempo para o meu corpo manifestar. É como eu falo, não existe crime para a lei que ainda não aconteceu. Tipo assim, não bater em bebê. Agora estão batendo nos reborn, né? Abrindo parênteses. E batendo nos bebês para ver se eles também são reborns, né? Então, eu só vou ter uma lei não bata em bebê se alguém bateu em bebê. Então, eu não vou ter um anticorpo de uma doença que eu não tive. Então, a gente só tinha exames para anticorpos. Agora não, de 2010 para cá, a gente tem o NAT, que é o exame para vírus. E o exame para vírus, ele tem uma cobertura muito maior, porque ele pega muito antes. O vírus, por exemplo, com 4, 5 dias, ou máximo 10 dias, dependendo do vírus, ele já é manifesto e eu já pego. E muitas vezes a pessoa não doou contaminada porque quis, às vezes nem sabia. Às vezes foi fazer um alicate que não foi devidamente esterilizado e a pessoa contraiu uma hepatite B. Aí ela fez isso no sábado, por exemplo, na segunda-feira a menina foi doar sangue, ou o homem, quem tenha feito, não importa. Ela ainda não pega. Por isso que eu costumo dizer que doar sangue é 100% seguro. Receber 99%, porque a gente cerca muito. Lá nós preferimos pecar pelo excesso do que pelo descuido. Mas esses tipos de risco existem. Mas os cuidados melhoraram tanto que a gente pôde diminuir os prazos. Mas existe, você tocou nas tatuagens, a gente pode aproveitar e falar de outras questões também, que são os piercings. Os piercings também passaram a ser 6 meses, sendo que o piercing genital e oral, a pessoa não pode doar sangue estando com ele. E se tirar, ela tem que esperar 1 ano após, porque as nossas mucosas são portas abertas de muitos tipos de infecções e de risco para doença. Então, por isso, se a pessoa tem um desses tipos de piercing, ela não pode doar sangue enquanto com ele e 1 ano após a retirada dele. Já aqueles que são móveis, deu 6 meses que colocou, já pode doar. Tem medicamentos também que impedem essas pessoas de doarem? Tem muitos, mas às vezes o medicamento em si sozinho não impede. O que impede às vezes é 2 tratamentos cruzados. Eu vou dar até um exemplo. Tem medicações de pressão que pode e medicações que não pode. E diabético 2, por exemplo, que é o que não usa insulina, se ele estiver bem controlado, ele pode doar. Mas eu vou usar esse exemplo para que o público entenda. Vamos supor que a pessoa tem o diabetes 2 e também é hipertenso. Aí ela já não pode doar, porque são 2 tratamentos cruzados. Ela trata hipertensão e trata também a diabetes. Então são 2 doenças. Aí já complica. Pressão baixa não pode mesmo, né? Se a pessoa é hipotência. Agora, quando ela é hipotência de intercorrência, aí não tem problema. Às vezes foi um dia só na vida que deu, ela vai, toda vez que ela for fazer uma doação, vai aferir a pressão, o médico vai ver se está ok. Uma das coisas que a gente sempre recomenda à pessoa que vai doar sangue é se hidratar bastante. Primeiro que a pressão fica boa e a qualidade da doação e do pós-doação aumenta muito também. Tanto que é uma das recomendações quando a pessoa acaba de doar sangue beba bastante água, porque o que o seu corpo sente no dia que doou sangue mais é a parte líquida. Então, hidratar-se bastante e sempre ressaltar, não se doa sangue em jejum, tá, gente? Ao contrário, se alimente direito. E tem o total, assim, vocês citaram aqui, Lara, que a doação de sangue pode salvar até 4 pessoas. O sangue de uma pessoa vai para 4 e acho que, eu já ouvi, não sei se vocês mesmos demonstram, mais de 4, porque essas 4 pessoas vão ter vários familiares no entorno que também estão ali querendo, né, que essa pessoa fique bem, né? Exatamente. Se recupere. É literalmente uma corrente do bem, né? A gente não está só ajudando ali a pessoa que precisa do sangue em si. A gente está dando uma nova oportunidade para ela, está dando uma nova oportunidade para a família dela, para os amigos dela, para todo mundo que fez uma doação também, que ajudou de alguma forma. É muito importante. E vocês comentaram que vocês ainda mandam cartas. Como é que está sendo hoje? A tecnologia está ajudando ou está prejudicando? Porque, por exemplo, antes vocês ligavam.
Hoje muita gente não atende o telefone, né, mas Rosane? agora tem o WhatsApp, né? Agora mudou. Vocês mandam para o Zap, por mensagem? É o e-mail, é o WhatsApp, é a carta, é o telefone, é tudo junto. Agora o nosso retorno maior ainda é o telefone. Ainda são os telefonemas que dá 40% de retorno. Por causa do quê? Do contato pessoal. A gente ainda insiste no contato pessoal, porque é onde a pessoa se sente pertencente a uma situação, né? É onde ela se sente assim reconhecida. Porque uma carta funciona, mas é uma carta, eu mandei para todos. É igual quando a gente recebe cartão de aniversário de loja, é uma comparação um pouco absurda, mas ela é mais fria, mas ela funciona, tanto que o doador leva a cartinha dele. Ele faz questão de mostrar que recebeu a carta. Ele se orgulha de ser convocado, de ter sido lembrado, né? Sim, e muitos levam até a mensagem de WhatsApp e mostra no telefone. Então, a gente ainda faz de todo jeito. Agora, eu queria pegar um gancho do que a Lara falou sobre essa questão de salvar mais pessoas na doação. E eu costumo chamar as pessoas que adoecem de anjos de muita gente. A gente nunca parou para pensar nisso, mas vamos supor que eu adoeça amanhã e, eventualmente, vocês façam uma grande campanha para mim. O que vai acontecer? Muito provavelmente, eu não vou usar todo aquele sangue. Ou talvez não use nenhum, não dê nem tempo de me salvar, ou dê, mas não uso todo. O que vai acontecer? Muitas outras pessoas vão ser beneficiadas também, porque hoje em dia a Lara tocou numa coisa muito importante, não existe mais a doação específica, só se for tipo raro que precisa receber só aquele, depois a gente pode ter uma oportunidade de explicar melhor se você quiser. Mas antigamente a pessoa, ela me perguntava qual que é o seu grupo? O positivo, então eu vou. Aí a pessoa iria e chegava lá e falava assim, eu só quero que use para ela, se não for usar para ela vai descartar. Hoje em dia não. Hoje em dia todas as pessoas que você arrumar para mim, elas vão doar para mim, seja ela de qualquer grupo. Se não for o meu, nós vamos trocar na rede com quem tem mais de quem eu tenho menos e nós vamos utilizar esse sangue. Então, quando acontecem situações de muita demanda, muitas pessoas, além daquela que está doente, são beneficiadas, porque elas acabam recebendo sangue também de quem nem iria passar na porta do Hemominas, mas ficaram sabendo que eu, pela campanha que vocês fizeram, estou doente, foram lá, doaram para mim, eu não precisei daquilo tudo, doaram mais grupo sanguíneo, inclusive, que o meu, e aí a gente pôde compartilhar em rede. Então eu falo que a gente acaba sendo anjo de outras pessoas também. Essas campanhas são muito feitas em redes sociais pessoais, né, das pessoas que têm familiares, assim. Vocês usam muito as redes sociais? Como é que está esse uso, né? Você que trabalha com marketing, né, Lara? Como é que o Hemominas usa e o Hemominas de Juiz de Fora usa muito as redes sociais? Qual rede que é para quem está nos assistindo também acompanhar e ficar ligado para saber os tipos de sangue que são necessários, né? Olha, a rede social assim que nós temos mais em foco é o Instagram e ele é coordenado por Belo Horizonte. Então, alguma campanha, a gente tira foto, faz as postagens, envia para eles e eles postam. A gente mesmo, a gente faz muito uso do WhatsApp, até o status mesmo do WhatsApp, sabe? Para postar arte, para postar as nossas campanhas. Internamente também a gente faz bastante esse marketing, imprime folhas, cola pelo Hemominas, tenta fazer uma ação mais diferente, assim, para chamar mais as pessoas. Mas o principal aqui do Hemocentro de Juiz de Fora é o nosso WhatsApp, que a gente tem mais contato, principalmente com os nossos doadores que já são fidelizados, assim. Rosane, que está aqui para explicar tanta coisa, né, Rosane? Falávamos também do tipo sanguíneo, quando o pai e mãe têm tipo sanguíneo que não são compatíveis, né? E que a criança acaba precisando de sangue. Explica pra gente como é que funciona isso. Isso é um dos tipos de doação que a gente chama de específica. Existem diversos tipos, a gente chama de fenótipo. O que é um fenótipo? É algo que nós temos e que pode ser modificado, porque o genótipo é uma coisa nossa que não é modificável. E eu posso ter uma mudança de genótipo, aí eu passo a ser uma pessoa fenotipada, mudou alguma coisa em mim, só para que as pessoas entendam. E aí eu vou explicar por uma coisa que todo mundo estuda, que é uma situação da mulher que tem o grupo sanguíneo negativo e o marido tem o grupo sanguíneo positivo. Aí eles têm um bebê, o primeiro bebê. Se o bebê nascer com o sangue positivo, a mãe é negativa, em 72 horas essa mãe precisa tomar uma vacina.
Se ela não tomar essa vacina, o que acontece com o próximo bebê dela? Ele desenvolve a resistência, porque na hora do corte do cordão, os dois sangues se misturam. E aí essa criança, a segunda criança, desenvolve um fenótipo chamado anti-D. E o que acontece com ele? Ele passa a poder receber só o sangue que também é igual ao dele, que é anti-D. E aí, para este tipo de paciente, é a doação específica. Isso é um fenótipo que pode ser evitado, porque você tem pré-natal, você tem o seu acompanhamento, você tem como saber, hoje em dia, até antes do seu bebê nascer, o grupo sanguíneo dele. Imagina evitar que esses cordões se misturem, ou pelo menos que a pessoa não fique sem a vacina. São 72 horas cravadas. Se eu fosse, não é o caso, mas se eu fosse uma mulher negativa, O negativo, e tivesse um filho A positivo, que meu marido fosse A positivo, eu teria de tomar a vacina em 72 horas, porque o problema não é para este bebê, é para o próximo bebê. É o próximo bebê que vai ter a resistência que eu criei e vou passar para ele, porque misturou o sangue do meu marido com o meu. E aí eu vou fenotipar o meu próximo filho. E para esses tipos de casos, e são outros que também acontecem, aí existe a doação específica. Aí eu tenho que convocar doadores que têm a mesma característica, porque ele só pode receber aquilo que ele desenvolveu, que houve aquela mutação no corpo dele. Estamos aqui conversando sobre não só o Junho Vermelho, mas sobre todas as questões que envolvem o sangue, que são muitas, né? E falando da importância de se doar. Tomara que você que esteja nos assistindo vá lá e faça a sua doação ainda dentro do junho, né? Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente volta para o último bloco para a gente entender as resistências, as dificuldades e também como é que o Hemominas vem se desenvolvendo ao longo das últimas décadas. É só um minuto, não sai daí. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, hoje falando sobre o Junho Vermelho e sobre todas as ações que o Hemominas tem feito e vai fazer durante este mês, que é para despertar as pessoas da importância de se doar sangue. Comigo aqui, Rosane Martins e Lara Frota, ambas trabalham no Hemominas. Rosane, falávamos aqui, né? O Hemominas não tem só a preocupação com o sangue, mas também com a medula óssea, né? Sim. E a gente tem hoje um grande número de doadores. Queria que você falasse o que é essa doação de medula, né? E como é que como é que estão essas doações em Juiz de Fora e no Brasil? Eu gosto sempre de começar por onde o Hemocentro entrou nessa história de medula óssea. Porque até 2001, só o INCA fazia cadastros de medula óssea no Brasil. E aí, por conta de uma novela de TV, que teve uma personagem da Carolina Dickmann e houve um interesse muito grande por medula, os hemocentros brasileiros tornaram-se parceiros e fazem uma parceria com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, e faz cadastro de candidatos a doadores. E Juiz de Fora, como é um hemocentro também, nós fazemos cadastros de medula para pessoas interessadas em ser doador de medula. Ou seja, a importância da mídia, né, Rosane? Sim, quando faz um bom trabalho, ele funciona, ele tem resposta, né? E aí, como é que funciona aqui hoje? Como é que estão as doações?
O nosso cadastro é bom, o nosso cadastro já se aproxima de 50 mil. O Brasil é o terceiro cadastro mundial de candidatos a doadores de medula, porque quando a pessoa faz o cadastro, ela não está doando medula, né? Ela colhe uma amostrinha de 5 ml, faz um cadastro documental e esses dados vão ficar no INCA, no REDOME, que é o registro dos doadores de medula óssea deles, e ela só vai ser chamada para doar. Primeiro ela faz um segundo teste, se esse segundo teste confirmar, e aí sim é que ela faz a sua doação de medula. Agora a pessoa pode doar sangue de 18 a 30, doar medula de 18 até 35 anos, fazer o cadastro, e fica até 60. Antigamente ela entrava até 55 e ficava até 60. De 5 anos para cá, o Estado brasileiro baixou a entrada no cadastro 20 anos. As pessoas não entram mais com 55, só até 35 anos e 9 meses, porque a amostra tem que chegar até eles antes de completar 36 anos de idade, porque fizeram alguns tipos de alegações, como, por exemplo, que o transplante com a pessoa mais jovem, de fato, é mais efetivo. Outra questão é aumentar mais o número de pessoas jovens para que fiquem mais tempo no banco. Isso também é um fato. E as pessoas que entram com 55, até 55, por exemplo, ficariam 5 anos só no banco, porque até 60 elas iriam sair, e como a compatibilidade varia de 1 para 100 mil na população como um todo, as nossas chances sempre, eu costumo dizer, elas são tudo menos fáceis, mas também não são impossíveis. Então, a pessoa que faz o cadastro, ela tem que fazer acreditando que ela vai conseguir ser um compatível. E essa medula é usada em casos de leucemia, em outros casos de câncer? Como Sim, leucemia, vítimas da quimioterapias e do próprio tratamento do câncer, algumas doenças crônicas, anemia severa também, às vezes, é utilizado o transplante, porque a medula óssea, na verdade, ela fabrica os nossos componentes sanguíneos, né? É aquilo que a gente popularmente chama de tutano, que quem já quebrou um osso de um vertebrado já viu aquele líquido viscoso amarelinho. É daquilo ali que a gente doa apenas 10%, que o nosso organismo recompõe em 10 a 15 dias. Difícil é ser compatível, mas doar medula é uma coisa assim que a gente poderia doar quantas vezes fosse possível. O problema é ser possível. Vamos falar do Hemominas em Juiz de Fora, né? Onde é que fica o Hemominas, a localização, o funcionamento é de segunda a sexta, como é que funciona isso, né? As pessoas, né, que estão nos vendo, que querem doar, o que elas podem fazer? Chegam lá, demora, como é que é esse processo todo lá no Hemominas? Vai, Lara, explorar minha estagiária. Vamos lá. O Hemominas, ele funciona de segunda a sábado, segunda a sexta de 7 às 18 horas e no sábado de 7 ao meio-dia. As pessoas, elas podem sim chegar lá e realizar uma doação de sangue. A gente está pedindo para realizarem um agendamento previamente. Esse agendamento ele pode ser realizado pelo site, pelo aplicativo MG App Cidadão e pelo nosso robô captador também do WhatsApp, que ele agenda pra gente. Tem um número, o robô captador? Tenho, só não sei de cor. Vamos, depois a gente coloca na tela o número. O agendamento ele é bem simples, só pede o nome completo, CPF e o horário e o dia que você deseja realizar a doação. Temos algumas vagas também de demanda espontânea, são pessoas que não têm acesso à internet, não sabem realizar o agendamento, só chegar lá, só que a gente infelizmente não pode garantir essas vagas, porque pode estar com, graças a Deus, com muitas pessoas no dia, essas coisas, então a gente não pode garantir, mas a gente tem algumas vagas separadas para essas pessoas também. Vocês têm conseguido convencer ou fazer esse trabalho de captação com a juventude, com o pessoal mais jovem? De que maneira vocês conseguem, por exemplo, um time de futebol, né? Vocês conseguem chegar igual vocês chegam na mídia? Vocês conseguem chegar na moçada, na juventude, Rosane? A gente tem que estar tendo mais eficiência ainda com o trote solidário. E o que acontece? Porque ele chega exatamente naquele momento da alegria de ter passado no vestibular, daquele envolvimento. Então, é um público que a gente tem conseguido sensibilizar mais
neste momento são os recém-aprovados em vestibular e também pessoas que estão começando a estudar alguma coisa na área de saúde, tipo técnico em enfermagem. Esse público a gente tem conseguido sensibilizar mais. Poderia ser bem mais por ser um público até alvo, né? Sim, mas fora uma cidade universitária. A área do esporte, você tocou numa coisa muito importante. Eu sempre me pergunto por que o esporte, que é uma coisa que é sinônimo de saúde, tem um envolvimento tão menor numa causa tão maior, não é? Que é a doação de sangue. Inclusive, eu tenho um sonho na minha vida, nunca contei, a Lara vai ficar sabendo aqui agora, é de criar um gesto de doação de sangue e escolher uma pessoa, assim, do esporte, que seja exemplo, embora hoje em dia está tão difícil, que as pessoas estão tão mau exemplos no que fazem, né? Mas para fazer esse gesto de doar sangue, para que as pessoas entendam que aquele gesto é para que doe sangue. Né? A gente vê, por exemplo, o exemplo do Cristiano Ronaldo ser um doador de sangue, e isso tem um efeito midiático muito importante e no coração das pessoas. Eu falo, uma grama de exemplo é muito melhor que uma tonelada de conselhos, né? Então, é um dos sonhos que eu tenho, é criar um gesto que signifique doação de sangue. E eu não sei se a Lara concorda, eu jogo a pergunta para ela, mas eu acho o público do esporte bem menos envolvido do que deveria. Até o público da ginástica mesmo, o público do exercício físico, eu acho ele um público pouco envolvido. As academias estão cheias. Pois se todos eles fossem, né? Exato, eles poderiam inclusive se juntarem, fazer uma campanha conjunta na cidade, igual, por exemplo, dia 1º de setembro é o dia do professor de educação física, fazer uma campanha Movimente-se pela Vida, já pensou? Tá dada a largada da ideia, né? Exatamente. Dizer também que a gente está super aberto, né, a parcerias, quiser entrar em contato com a gente por e-mail, pelo WhatsApp também, a gente está super aberto a parcerias de academia, lojas esportivas ou faculdades, qualquer empresa assim, a gente consegue fazer alguma coisa bem legal aí para movimentar a população nessa causa. A pessoa que doa o sangue, ela ganha algum atestado no dia? Ela pode se licenciar do trabalho? Tem alguma coisa que possa estimular, Rosane? Muito importante a pergunta. A legislação brasileira dá direito a uma doação ao ano. Essa você pode. Não. E aí o que acontece? Vamos supor que eu fui e não pude doar, cheguei lá, dei pressão baixa, por exemplo. Aí a gente dá uma declaração de comparecimento para que essa pessoa, quando chegar ao trabalho, ela chegue atrasada, mas apresente a declaração que estava atrasada porque estava tentando doar sangue e não conseguiu. Agora, tem patrões que deixam a mulher fazer suas 3 doações anuais, deixam o homem fazer suas 4 anuais, e tem patrão que não deixa fazer nenhuma desde que não seja o familiar dele, que se foi e você não foi, ele te demite. Porque tem ser humano para todos os tipos de qualidade que vocês desejarem, público que está nos assistindo. Ô, Rosane, você está falando isso, eu estou pensando nas leis, né? Nós estamos aqui no Legislativo. Sim. A gente tem uma lei que proíbe o trote violento, né? Com certeza. Como isso foi importante para que as pessoas se conscientizassem. Também poderia haver uma lei nesse sentido, né? De aumentar, né? De permitir que a pessoa pudesse faltar ao trabalho, alguma coisa. Agora, nesse tem sentido. patrões que não dão trabalho nenhum, que você convoca, ainda mais naquilo que nós falamos no outro bloco, das pessoas de doação específica, que só serve ela mesmo. Eles, inclusive, tem uns que levam até a declaração para o patrão saber que realmente ele é pessoa de sangue raro. Então, agora tem patrões que... Tem gente que não doa sangue no período de experiência, gente. Nos 3 meses ela tem medo. Medo de o patrão achar que ele está escorregando do serviço para doar sangue para não ir trabalhar. Existe de tudo, até para ser bom é difícil no mundo de hoje, gente. Não é fácil, não. Vocês veem alguma resistência, fora isso que vocês estão falando? Algum problema, alguma coisa específica do momento, fora esse individualismo que a gente falou? Eu vejo muito a falta de informação mesmo, sabe? As pessoas, elas não procuram muito, assim. Até eu, por exemplo, eu sempre tive vontade de doar e eu só fui doar, de fato, quando eu comecei a trabalhar no Hemominas.
que tinha muitas dúvidas do que pode, o que não pode. E, gente, tudo tem no nosso site, muito bem explicado, medicamentos, doenças, cirurgias, procedimentos estéticos, tudo tem bem explicadinho numa aba que chama Critérios e Restrições. E também no nosso número, pode ligar, pode perguntar, pode comparecer no Hemocentro também, fazer perguntas. Somos um órgão público, então estamos ali para ajudar a população e também para ajudar as pessoas que precisam da doação de sangue, né? Rosane, queria, né, a gente já está quase encerrando aí, queria que você fizesse um apelo, né, falasse para o nosso público, para Juiz de Fora, né, da importância de se doar, de comparecer, os homens pelo menos 4 vezes ao ano, as mulheres pelo menos 3, né? Faça esse apelo e a gente viu, antes de começar o programa, a gente viu quase todos os estoques críticos, o único que estava, acho que mais ideal é o AB, mas você já explicou que é o que tem menos pessoas, né, o sangue com menos porcentagem de pessoas. Mas assim, olhando lá, como tem muito sangue crítico, né? A bolsinha lá com um pouquinho, fazer esse apelo, então. Tá difícil, então a gente faz o convite ao público que nesse momento nos assiste, nos ouve, para que coloque mesmo a solidariedade nas veias, agende a doação. Se não puder agendar, liga para a gente que a gente agenda. Se quiser ir para demanda espontânea, vá. A nossa esperança é que eles consigam doar, e se tiver cheio é porque o chamado foi bem feito, mas também a pessoa fazendo o agendamento, ela tem a segurança de ser atendida no horário dela, né? Mas não é proibida de ir sem agendar, porque fica parecendo que não pode. Pode. Só que o que pode acontecer é o que não acontece. Ela chega lá e o Hemocentro está totalmente cheio e não poder atender. Esse é um desejo que a gente queria que acontecesse, não pela ela, coitada, ter que voltar para casa, mas um sinal de que as pessoas estão atendendo a esse chamado. E sempre aquela frase que eu falo, qual que é o grupo mais importante? O de qualquer um de vocês que nesse momento esteja nos assistindo, porque o ideal sempre para nós vai ser receber o nosso grupo sanguíneo. Então sintam-se convidados a doar sangue, a experimentarem esse gesto solidário e ver o quanto você faz bem. Eu costumo brincar, cada doação salva 4 vidas e mais a paz dos familiares, né? Então se uma pessoa for 3 vezes num Hemocentro por ano, ela consegue ajudar um time de futebol e um técnico. Muito bom. Fala pra gente de novo o endereço do Hemominas, né, para que as pessoas possam, e os horários, para quem estiver nos assistindo, confirmar, né, que pode. Bom, o endereço é na Rua Barão de Cataguases. Não temos número, mas é bem na esquina com a Avenida Andradas. Funcionamos de segunda a sábado, de segunda a sexta, de 7 às 18 e no sábado de 7 ao meio-dia. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. Espero que o convite seja aceito, né? E que depois desse programa que encha de doadores, né? Que bata nos 200 lá por dia. Tomara. Né? E nós é que agradecemos o espaço para colocar esse tema tão importante em um momento tão necessário. Muito obrigada, Rosane, né? Sempre com a gente aqui, sempre que a gente pode, a gente também está lá no Hemominas. E Lara, um prazer pela receber você. Prazer é todo meu. Aqui. Muito obrigada. Então fica o convite, gente, vamos lá doar, né? Não dói, né? E você não vai ter problema nenhum, tudo é mito, né? Você vai estar salvando vidas e salvar vidas, fazer o bem para o próximo, sempre faz muito bem para a gente também, né? A solidariedade só nos faz bem. Fica o convite para você que está nos assistindo. Esse foi o JF Entrevista, a gente volta na próxima semana e eu espero você. Até lá!